Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando a partir de agora o nosso 12º episódio do Producast. Estou com companhias novas aqui na nossa bancada hoje. Estou recebendo a Silvia, nossa gerente de marketing. Lá do outro lado está o nosso amigo Danilo da Agrotech e hoje o assunto é seguro agrícola. Um tema extremamente importante e que você vai acompanhar e a gente vai contar tudo nesse episódio. Primeiramente, tudo bem, Silvia? Seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia Varela, bom dia Danilo, e vamos lá conversar sobre esse assunto tão relevante que é o seguro agrícola. Tá certo então. Danilo, tudo certinho, assunto extremamente importante, seja bem-vindo ao nosso 12º episódio. Bom dia Varela, bom dia Silvia, bom dia a todos os nossos ouvintes, espectadores. Um prazer estar aqui conversando com vocês, um tema que a gente ama fazer, só faz isso, só trabalhando com seguro agrícola. É um prazer estar conversando sobre isso sempre. Agora que você já tocou no assunto, já deu a relevância para o que eu ia te perguntar. Há muito tempo já nesse mercado, já de seguro agrícola, Danilo? Sim, eu venho de família de corretores de seguros, né? Meu sogro é corretor, minha esposa é corretora. Eu estou no ramo há 13 anos e há 3 anos atrás eu decidi romper com os demais ramos, que são importantes também, mas se dedicar exclusivamente, unicamente ao seguro de planta, ao seguro agrícola. A gente viu uma carência aí no mercado, uma carência do produtor em ser melhor atendido. A gente viu alguns produtores aí que ficaram sem receber indenização, às vezes por erro, por falta de conhecimento de quem estava vendendo. Então, a gente decidiu focar nesse mercado e única e exclusivamente ao seguro de planta para tentar trazer para o produtor uma qualidade melhor na venda e comercialização desse produto tão importante para o nosso mercado. Diz uma coisa para a gente aqui, qual a importância de se contratar um seguro agrícola? Eu falo que seguro agrícola, tudo está na mão do produtor, né? Ele pode antecipar a venda do grão dele, ele pode fazer um financiamento para trocar o maquinário, ele pode financiar a sua safra ou não, tudo está na mão dele, menos o clima, né? Menos o clima. O seguro agrícola ele é exclusivamente para fator climático. Então, esse único risco que não está na mão dele, ele não consegue fazer ainda chover, ou parar de chover, ou não chover pedra, ou não gear. Esse único risco que está na mão dele, que é um fator, acho que um dos mais importantes, o insumo mais importante para o produtor, a seguradora, através do intermediário de um corretor de seguro, assume esse risco para o produtor. Então, ele é de suma importância para o produtor, acho que se manter ativo aí, produzindo alimentos para o mundo. Danilo, e os valores, eles variam de acordo com o cultivar? Olha, o cultivar, ele é super importante, porque a gente fala que o seguro ali, por mais que ele seja focado em fator climático, na verdade, o produtor está protegendo o crédito dele, o nome dele, né? O produtor, se ele for ali capitalizado, não fizer o seguro e sofrer uma intempérie climática, ele vai ficar, de certa forma, menos rico ou mais pobre, ou vai se descapitalizar de alguma maneira. E o produtor que não é capitalizado, que depende de financiamento para estar plantando, caso ele arrisque fazer sem o seguro e não colher por fator climático, ele possivelmente não vai conseguir pagar suas contas e o nome dele vai ficar negativado para acesso a crédito. A questão da variedade da semente, ela é de suma importância. Ela não se altera em valores, mas sim em aceitação do seguro, né? Hoje as seguradoras, elas exigem que essas variedades que serão plantadas, elas sejam variedades homologadas e certificadas pelo Ministério da Agricultura. Então, caso o produtor ele venha querer salvar a semente, que a gente fala, né, no palavrear do produtor, e utilizar essa semente salva, num sinistro, quando o perito ele pede para que se apresente as notas fiscais desses insumos, e ele não tiver, ele não recebe a indenização. Então, muito mais que no custo do seguro, é a aceitação e a garantia desse recebimento. Então, a variedade, ela é um dos mecanismos mais importantes aí para estar se fazendo. Danilo, qual é o papel do corretor? Que eu falo que o corretor ele está entre a companhia de seguros
E quem está contratando esse seguro? Lá com o agricultor, o perfil de negociação é muito diferente, por exemplo, do seguro de um carro, do seguro de uma casa, de um seguro de vida. Como funciona isso? A pergunta sua é excelente. Você já definiu juridicamente o papel do corretor, né? No Brasil, é obrigatório a presença de um corretor de seguro para intermediar a contratação entre o segurado e a seguradora. Por quê? É tão complexo o contrato do seguro, né? O contrato de seguro hoje aí, ele é em torno de 150 páginas, que lá atrás o jurista percebeu que havia um desequilíbrio na relação entre a seguradora e o segurado final. Precisava de alguém para equilibrar essa relação. E o papel do corretor é justamente fazer essa intermediação, a gente equilibrar a relação. Então, a gente é o especialista, a gente tem que defender o produtor e orientar ele da maneira correta. Existe seguro, sim, mais simples de ser contratados. Porém, o seguro agrícola, a gente precisa se manter o foco e um estudo e um treinamento constante, porque existe uma série de regras, como a pergunta anterior. Semente, ela tem que ser certificada e, além de ser certificada, homologada para aquela região. Então, o papel da Agrotech, quando o produtor contrata um seguro, nós consultamos o Ministério da Agricultura se aquela variedade que ele está pretendendo utilizar, ela é homologada e certificada para aquele município, para aquele tipo de solo. Além disso, precisa ver a questão do tipo de solo. Tem seguradora que não aceita solo arenoso. O solo hoje é classificado em arenoso, misto e argiloso. Existem algumas regras de classificação desse solo. Pode ser sorteio de argila. Tem seguradora que utiliza de uma normativa 02 do Ministério da Agricultura. Então, assim, a gente procura deixar simples para o produtor, numa conversa simples. Mas eu preciso tirar as informações precisas dele para fazer o seguro de uma forma correta, para ele não sofrer lá na frente uma negativa. Então, a diferença maior é que as informações têm que ser levantadas, né? O papel do corretor que decida trabalhar com esse ramo é um papel, primeiramente, muito técnico. Ele tem que estar preparado e entender aí das regras e do dia a dia do produtor. Você, nesse mercado há 13 anos, já deve ter visto muita coisa acontecer, né? Especialmente de oportunidades que se perderam, né? De pessoas que perderam a oportunidade de salvar o seu negócio em detrimento do investimento tão baixo que é o seguro, né? A gente vê de tudo, realmente. A gente atende aí vários estados do Brasil, mas é lastimável o tanto de produtor que nos relata que não recebeu o seguro. Aí você começa a conversar com ele, você vê que às vezes faltou um detalhe ali. Às vezes é uma seguradora, por exemplo, poderia aceitar um solo arenoso e ele fez o seguro numa seguradora que não aceitava o solo arenoso. É uma questão realmente de entendimento. E isso prejudicou muito o mercado, né? Ao longo do tempo, esses produtores que não receberam a indenização, eles deixam de confiar e de acreditar no seguro. Esse papel que a Agrotech vem fazendo, junto com a parceria aí agora com a Produce, de levar uma informação mais técnica, de realmente fazer as consultas que têm que ser feitas antes de vender o seguro, ela vem realmente mudando esse cenário. A gente vem crescendo ano a ano, com um trabalho sério, um trabalho certo. Antes de grande, a gente procurou fazer direito. Então, a missão nossa. A gente encarou isso como uma missão de realmente levar o seguro agrícola com qualidade para o produtor. Danilo, mas então a gente pode dizer que o seguro feito corretamente, com todo esse estudo do corretor, ele cobre 100% do sinistro? Excelente pergunta. Eu vou voltando na definição jurídica do papel do corretor, que não tem como a gente não falar da regra. O seguro, por definição jurídica, ele não pode dar lucro, né? Então, por exemplo, vou falar do seguro de automóvel, que é um seguro um pouco mais enculturado no Brasil. As pessoas consomem muito seguro de automóvel. Se você tem um carro e esse carro é furtado, a seguradora vai pagar 100% da tabela FIPE desse automóvel. Aí você fala, poxa, mas eu era motorista de aplicativo, eu tinha lucro decorrente desse automóvel, do uso desse automóvel. O seguro ele não contempla lucro, ele é até proibido por lei contemplar o lucro. Então, como é que funciona o seguro agrícola para ele se enquadrar juridicamente e ficar certo? As seguradoras, elas, vamos dizer assim, se alimentam da base do IBGE ou do CONAB para se levantar o histórico
de colheita de cada município do Brasil. Então, por exemplo, se você tem um município que colhe ali uma média de 64,41 sacas por hectare, se o produtor colher 64,41 sacos por hectare, ele está colhendo o lucro e o custo. Então, existe no seguro um nível de cobertura. Ele gira-se em torno hoje de 65%, 65%. Então, a seguradora entende que 65% é o custo dele. Os outros 35% seria lucro. Então, quando se tem um histórico, nesse exemplo que eu estou dando, de um município que colhe 64,61 sacas por hectare, a seguradora vai garantir para esse produtor 42 sacas. Então, é 100% do custo. Né? Ela não vai pagar 64% porque estaria ali pagando também o lucro. Então, isso é muito bem explicado na venda, que o seguro é realmente focado no custo do produtor, no custo de insumos do produtor, e bem explicado, o segurador entende a linguagem, ele sabe que o dinheiro dele, a linguagem dele é saca. Isso eu estou falando de uma modalidade que é a mais vendida no Brasil, que é o seguro de produtividade, né? Existem ainda algumas outras modalidades que são seguros de faixa, que vai garantir apenas uma faixa de cobertura, ou seguro de risco nomeado, algumas culturas, como por exemplo cana-de-açúcar, a única cobertura que tem é a cobertura de incêndio. E aí são coberturas de dano direto que a gente fala. Então o cálculo é um pouco diferente, mas sempre focado no custo, não no custo mais o lucro. Por isso que não é o 100% da média histórica ali daquela região. Ok, vocês estão acompanhando o nosso podcast, o nosso 12º episódio. Hoje falando sobre seguro agrícola, extremamente importante, vital para o campo. E eu gostaria de te fazer uma pergunta agora, Danilo, com relação à carência, né? A gente está fazendo várias analogias aqui com relação ao automóvel, seguro de vida. E vamos de novo bater lá na questão do automóvel, que você disse que já está mais intrínseco nas pessoas esse tipo de seguro. Com relação à carência, o seguro de um carro, por exemplo, você contrata ele para 12 meses. Basicamente são 12 meses. Seguro de vida pode ser mês a mês, pode ser ano a ano. E o seguro agrícola, como é que ele funciona, essa questão da carência? Perfeito. Eu vou falar da carência e vou falar um pouco da vigência, né, que é a duração do contrato. Até um pouco, não muito tempo atrás, o seguro ele começava a valer a partir do estágio que a planta alcançaria ali entre V2 e V3. V2 é a segunda folha verdadeira, em torno ali de 15 dias ela atinge esse estágio. Então, até antigamente, o produtor plantava, tinha emergência, a hora que chegava em V2, o seguro começava a valer. Com a evolução do mercado, criou-se uma cobertura acessória, onde o seguro conta com a cobertura de replantio. Então, a cobertura de replantio ela é uma cobertura acessória do seguro, contratada à parte, onde ela já vai cobrir a partir do momento que o produtor colocar a semente no solo. Porém, ela se limita à cobertura de excesso de água. Então, ela vai cobrir chuva excessiva, tromba d'água e granizo. E por que disso? A seguradora exige que o produtor realize o plantio com uma umidade adequada. O produtor ele não pode olhar para o céu e falar vai chover, ele planta no pó, que a gente fala a linguagem do produtor, e não chove. Aí vem sol, vem uma estiagem, aquela semente ela apodrece ali embaixo do solo, porque ela não tinha água suficiente para germinar. Então, plantou-se, tem a cobertura ali, chuva excessiva, tromba d'água e granizo. Na soja acontece muito do produtor plantar com umidade, vem uma tromba d'água, a gente fala que o solo lacra, ele forma aquele cascão, a semente ela germina, mas ela não consegue romper esse cascão. Então, quando o perito vai até a propriedade, ele cavuca na linha ali e a planta ela está ajoelhada, ela está germinada, ela só não emergiu. Então, o produtor tem direito a receber ali herbicida, adubo e semente para replantar. Isso se estiver dentro da janela de zoneamento permitida. Então, ele já conta com uma cobertura acessória. Aí, quando essa planta atinge V2, que é aos 15 dias, ele entra com todas as outras coberturas, que é a seca, vento, inundação, incêndio, enfim. Então, hoje, contratando-se a cobertura de replantio, não temos a carência. A vigência, ela vai de acordo com a maturidade da planta, né? Se é uma planta mais precoce, média ou tardia. Então, a seguradora
conforme a variedade utilizada, ela estabelece ali um prazo para a vigência desse contrato, que é realmente a maturação da planta, acaba quando esgota-se esse prazo ou quando o produtor realiza a colheita. Então, no seguro, juridicamente falando, são seguros curto prazos, né? Ele não é um seguro renovável, como de vidro de automóvel, que você vai ganhando bônus e vai se renovando aquele mesmo contrato por anos ou por meses. Ele é um seguro curto prazo. Colheu, acabou, ou se esgotou o prazo da vigência, acabou, ele tem que fazer uma nova apólice para a cultura posterior que ele vai realizar o plantio. Desculpa. Bom, falando dessa questão aí, um pouco mais técnica também. Com relação ao start pós-sinistro, como é que é esse tempo de resposta aí? Deu um sinistro lá na minha lavoura, identificou o sinistro, como é que é o tempo de resposta? Perfeito. Até o ano retrasado, não existia uma regra que definiria esse tempo de resposta. Então, o mercado trabalhava cada seguradora de um jeito, cada corretora de um outro jeito, e ficava um pouco difícil até de controlar isso. Por quê? A seguradora ela vende no Brasil todo, então ela precisa de peritos para atender o Brasil todo. Aí o produtor ele acionava de uma forma intempestiva. Isso quer dizer que estava lá a planta já no estágio pronto para colheita, ela ligava para o corretor e falava, vou colher amanhã, vou colher depois de amanhã, preciso de um perito aqui. E muitas das vezes a seguradora, por falta de tempo hábil, não conseguiria atender a demanda desse produtor, gerava uma série de insatisfações das duas partes, inclusive. Então, hoje existe uma normativa que regulamenta esses prazos. Então, o produtor que ele sofrer ali uma estiagem, ele tem, após o término da estiagem, 5 dias para comunicar esse seguro. Isso é o prazo para o produtor. E, por sua vez, a seguradora ela tem ali um prazo de 20 dias para enviar um perito a campo e realmente constatar realmente a seca, ou o granizo, ou a chuva excessiva. Para a colheita, esse prazo são de 15 dias. Então, o produtor com 15 dias antes, ele precisa estar acionando novamente a corretora de seguros para a corretora fazer a intermediação e enviar esse perito para a lavoura dele e acompanhar ali a colheita. Esses prazos foram estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, onde se o produtor ele não vier a cumprir com esses prazos, ele pode até perder o direito à indenização. Então, qual que é o papel do corretor, né, especializado nesse tipo de seguro? A gente não vende uma apólice de seguro e fala assim, produtor, se você precisar, nós estamos aqui. Muito pelo contrário, a gente monitora esse produtor com constantes acompanhamentos, seja remoto ou presencial, ligando como é que está, precisa de perito, está chovendo, não está chovendo, além de ferramentas via satélites também que a gente acompanha em termos de precipitação por município onde a gente vende. Hoje existem algumas tecnologias que nos dá a permissão de monitorar essas chuvas. Caso a gente perceba ali uma estiagem ali de 20 dias, a gente já contata esse produtor para estar informando. Como eu falei, inclusive, do replantio. É muito rápido, 15 dias, se ela passar lá do estágio de V2, você já não consegue acionar esse replantio, você perdeu o prazo. Então, é de suma importância no plantio o acompanhamento do corretor em alertar esse produtor numa possível e eventual acionamento de sinistro. Danilo, e como a Produce está preparada para atender essas demandas de seguro no campo? Olha, essa parceria da Produce com a Agratec, a gente está vendo, mas com muito bons olhos, não só nós, como as seguradoras. Porque a Produce tem a principal ferramenta que a gente entende na venda, que é o relacionamento. A gente não consegue vender para quem a gente não se relaciona. E a Produce tem isso na mão, o relacionamento direto na ponta com esse produtor, com a confiança desse produtor. E em contrapartida, por conta de todas essas regras técnicas do seguro, a Produce ela conta com apoio 7 dias da semana por 24 horas por dia com a Agratec, onde a gente tem um time dedicado para a Produce, né? Engenheiros agrônomos preparados que conhecem as regras a fundo para estar tirando todas as dúvidas possíveis. Além da gente fazer todas as conferências também. Quando entra uma demanda da Produce, a gente consegue fazer os filtros aqui, por exemplo, se é uma terra de preservação ambiental,
se é uma terra indígena, de quilombolas, onde o Ministério da Agricultura proíbe a exploração desse talhão, vamos dizer assim, para cultivar grãos. Então, no sentido de defender mesmo o próprio produtor, que às vezes ele arrenda uma terra ou ele compra e não sabia dessas proibições, a gente alerta, olha, essa terra ela é de preservação ambiental, você não pode comprar um seguro para ela, além de ver a parte da semente e um monte de filtro. Então, a ideia é assim, que a gente utilizar desse relacionamento, dessa confiança que os producers têm com o produtor final, em parceria com o conhecimento e a experiência da Agrotech, e levar na ponta o melhor seguro possível para esse produtor. Além da seguradora olhar com bons olhos, porque a seguradora vende nível Brasil. Em algum lugar vai faltar chuva, é muito difícil chover no Brasil inteiro. Então a seguradora ela precisa pulverizar a comercialização. Então ela precisa vender no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, onde historicamente, agora nos últimos 3 anos, deu um prejuízo gigantesco para as seguradoras por conta do clima, e o Rio Grande do Sul, infelizmente, novamente, vem sofrendo com isso. Em contrapartida, choveu-se muito no Mato Piba, São Paulo, Minas, Goiás. Então, essa pulverização de vendas, a própria seguradora enxerga com excelentes olhos, por conta de espalhar esse risco, né, para o Brasil todo. Então, acho que é uma parceria aí ganha-ganha. Todo mundo ganha, inclusive o produtor, que está recebendo uma apólice já certificada, garantia de todos os filtros necessários para se comprar um seguro e não ter uma surpresa lá na frente de um sinistro negado por alguma venda incorreta, vamos dizer assim. Tá bom, Danilo. Você acha que ficou alguma informação ainda relevante que você queira levar para o nosso público? Olha, uma sugestão que eu dou, né, para os produtores, né, independente de comprar com a Agrotech, com a Produce, façam um seguro, né? O seguro, por exemplo, o ano passado, todas as seguradoras comercializaram 4 bi de reais de dinheiro de vendas de seguro. Em contrapartida, elas tiveram que pagar 10 bi de indenização. Então, o tempo está muito instável, né? É difícil você precisar hoje, a época que chove, a época que falta chuva, quando gia, quando dá chuva de pedra. E o produtor ele tem essa missão de alimentar o mundo e a gente tem essa missão de proteger ele, o nome dele, o crédito dele, o acesso ao mercado dele. Então, independente de onde queira fazer o seguro, pode contar com os producers, com a Agrotech, mas faça. O seguro é uma ferramenta que funciona, né? Desde que comprada e vendida da forma correta, as seguradoras elas não negam o sinistro ou a indenização a torto direito, né? Existem os critérios técnicos para ser observado. E é um mecanismo de suma importância aí para todo mundo. Eu acho que se o Brasil parar de produzir alimento, o mundo entra em guerra por falta de comida. Então a missão desse produtor não é só vender grãos, é realmente manter a paz no mundo, acima de tudo. E o pessoal, para falar com o Danilo, se ficou alguma dúvida, como é que faz? Tem o site da Agrotech, né, lá o www.agrotechseguros.com.br, tem o nosso Instagram, @Agrotech, tem o telefone, o DDD 14 997 360898, tem o e-mail danilo@agrotechseguros.com.br, independente de ser comercialização ou não, quiser tirar dúvida, comprei meu seguro aqui, em outro canal, estou com uma dúvida, é assim, não é assado, a gente está à disposição. Conversar de seguro é sempre um prazer para a gente, estamos à disposição aí sempre. Tá certo. Silvia, obrigado pela tua companhia, bem-vinda e espero que a gente tenha você mais vezes aqui. Muito obrigada. Tá certo. Danilo, muito obrigado. Acredito que a gente conseguiu sanar boa parte das dúvidas aí sobre seguro agrícola, algo tão importante e relevante, especialmente, como você falou, essa questão das intempéries que a gente vem vivendo aí, essa transição climática, e nada mais importante a gente manter, claro, a agricultura de pé, e o seguro também está aqui para isso. Esperamos que a gente volte a conversar mais vezes sobre esse assunto aqui. Obrigado, Silvia. Obrigado, Varela. Estou à disposição para quando precisar falar de seguro. Pode contar com a Agrotech, pode contar com o Danilo. É sempre um prazer estar conversando sobre isso.
Tá certo. E a você que acompanhou o nosso episódio, muito obrigado. 12º episódio, né? Já estamos aí com um bom número de episódios, inclusive se você está assistindo esse e não assistiu os outros, pode voltar a acompanhar lá, também no nosso Spotify, aonde você quiser acompanhar, assistir, tirar suas dúvidas, e também através dos nossos canais, mandar sugestões. Você pode mandar sugestões pra gente de que assunto você gostaria de acompanhar aqui no nosso Producast. A gente se fala no nosso próximo episódio. Um abraço a todos. Até mais.